Não tem coisa pior do que estar em uma das armadilhas do Jigsaw. Se ele te escolhesse para um de seus jogos, o que você faria? Nesse vídeo eu vou explicar como vencer cada uma de suas armadilhas e os erros que você deve evitar. Começando com o filme Jigsaw de 2017, onde seu gênio sádico brilha nos 2 jogos e um final que conecta todas as armadilhas da série. E farei toda a franquia se for preciso. Esse é o Como Derrotar Jigsaw. Começamos seguindo um cara correndo da polícia em um armazém vazio. No topo do telhado ele encontra um detonador preso a uma viga. Desesperado e acuado, ele exige ver o detetive Halloran. E se ele não vier nos próximos 17 minutos, 5 pessoas vão morrer. O detetive chega ao local com o parceiro e obviamente eles acham que ele quer dizer que são 5 reféns amarrados a uma bomba. Mas o tempo está se esgotando. Ele puxa o interruptor e os policiais começam a atirar. Mas algo de errado não está certo. E não é preciso ser um detetive para perceber. Só precisa de 2 neurônios. Ele puxou o gatilho, mas não houve explosão. Ele está segurando o detonador sem fio de longo alcance, que normalmente tem um alcance de 1000 metros, e deve ter linha de visão, o que significa que o que quer que vá disparar está próximo, mas não há nada ao redor deles, exceto fábricas vazias. Então não tem ninguém aqui pra matar. Isso é altamente suspeito. O detetive procura por pistas, sem perceber que logo será pego em uma das horríveis armadilhas do Jigsaw. Com suas últimas palavras, ele diz aos detetives que os jogos começaram, e em algum lugar em uma sala escura uma contagem regressiva chegou a 0, e 4 pessoas acordam. E eles percebem que a única saída é por uma porta de lâminas de serra, até que ouvem a voz de um homem e ele está falando diretamente com eles. Eles agora devem jogar em jogo. Pra sair é preciso um sacrifício de sangue. Com aquele aviso sinistro, as correntes começam a puxar eles em direção às lâminas giratórias. Se eu estivesse nessa sala, ficaria absolutamente apavorado, mas todos estão perdendo tempo resistindo, porque é possível escapar essa armadilha com pensamento rápido e estratégia. Agora, não disseram que precisava ser de sangue, né? Então você pode pensar em empurrar alguém contra as lâminas da sua porta, o que é super sangue frio até pra mim, mas a sala está sendo monitorada e não há como escapar das consequências, então trapacear não é uma ótima opção aqui. Uma mulher tem uma epifania, ela caminha em direção às lâminas giratórias e corta o braço. Imediatamente uma luz verde pisca em seu capacete e as lâminas de sua porta param no lugar. Ela descobriu isso rapidamente, mas primeiro eu tentaria cortar as correntes com a serra. Somente se isso falhasse seria a hora de pensar onde se cortar. Seus membros têm artérias vitais e são importantes para a mobilidade, e se você acha que um dedo vai resolver o problema, vai ser difícil evitar o corte de um tendão flexor, já que a margem de erro é de apenas 3 milímetros e as serras circulares não perdoam. A melhor parte do corpo a ser cortada é o tecido adiposo na barriga, sem danificar órgãos vitais e sem perda de mobilidade. Os outros seguem seu exemplo, se cortam e são arrastados para a próxima sala, mas o último homem vai acordar com a giripoca piando porque é tarde demais para abrir a porta. Essa morte foi uma morte misericordiosa em comparação ao que os esperava na outra sala. Enquanto isso, um corpo foi encontrado usando o mesmo balde distinto. Na autópsia, 2 médicos encontram um corte em forma de quebra-cabeça na pele do homem. O cartão de visita do assassino lendário, Jigsaw, John Kramer, que está morto há 10 anos. O médico retira um chip da ferida do homem, revelando que há mais 4 pessoas em sua armadilha. Os sobreviventes que conseguiram passar do primeiro estágio tentam descobrir o que está acontecendo e por que foram escolhidos e percebem que estão ali por pecados passados. Mas é hora de se concentrar no que importa. Isso é um jogo e jogos podem ser vencidos. Você tem um momento crítico aqui para planejar com antecedência. Se você não tá verificando o ambiente em busca de ferramentas que possam ajudar, você tá dormindo no ponto, irmão. Esse lugar tá cheio de ferramentas úteis. Os dentes do forcado podem ser enfiados nas correntes. Você também pode usar o alicate do casco para quebrar a câmera. E de repente, os guinchos começam a puxar a galera para frente. O primeiro instinto é enrolar rapidamente a corrente em torno de um objeto resistente, mas provavelmente não será o suficiente. Sua melhor chance é cruzar sua própria corrente ao redor do guincho e dar um nó. Aí assim ele se apertar, ele emperra e o nó não vai se mover, salvando sua vida. Um cara vê um gravador e pega, fazendo com que os guinchos parem, exceto que é o anúncio para a próxima armadilha pendurada no teto. 3 seringas caem, todas marcadas com números. O gravador tem uma mensagem dizendo: um ladrão foi envenenado e apenas uma seringa tem um antídoto. As outras têm soro fisiológico ou um ácido mortal. Sua única pista é uma pergunta: qual é o valor de uma vida pra você? Felizmente a expressão culpada da loira foi a prova de que precisavam para saber que ela é a ladra. O problema é que ela não está disposta a tomar agulhada alguma. Certo, vamos lá. Tem jeito de saber qual é qual. Ácidos em sua maioria queimam. Coloque na pele de alguém ou fure o dedo e coloque o sangue para testar os compostos. Se sente coceira, erupções cutâneas ou necrose na pele, você vai saber que é o ácido, permitindo que você confirme pelo sabor do sal que um dos 2 restantes é realmente solução salina, revelando a última seringa como antídoto. Mas contar com a cooperação de outras pessoas é arriscado, porque a desonestidade pode nos matar. Nesse caso, o quebra-cabeça poderia ser resolvido sem sua confissão. A fita deu informações suficientes aqui. Um
ladrão que não valoriza a vida. Se a vida vale muito pouco pra você, então menor número nas seringas, o 353, poderia ser visto corretamente como um valor monetário, salvando a todos de um caso grave de falta de neurônio. Em vez disso, o homem barbudo enfia todas as 3 seringas na loira e eles finalmente são libertados. Todos eles assistem horrorizados enquanto o ácido transforma seu rosto em um merengue melecado. O cara de xadrez verifica a seringa do antídoto, encontrando uma sequência de números dentro, e usa isso para destrancar a próxima porta, o que é ótimo. Mas e as janelas? Eu empilharia os fardos de feno para me levantar e ver se consigo me libertar, mas com certeza vamos cair na próxima armadilha. Eles podem estar seguros por enquanto, mas outra armadilha brutal os aguarda através dessa porta. Eu tomaria precauções aqui. Devemos inspecionar esse celeiro antes de sair e pegar o que pudermos, porque pode ser útil e você simplesmente não sabe o que vem aí. A última porta é mecanizada, portanto, travar a porta com esse carrinho de mão poderia manter aberta por tempo suficiente para que eles recuassem quando as coisas dessem terrivelmente errado. Eles não param para pensar em nada disso enquanto a porta bate atrás deles, forçando eles a enfrentar o próximo confessionário insano. Mas eu sou um cagão, você teria que me arrastar para fora da primeira sala. Os policiais encontraram mais evidências de que Jigsaw de alguma forma ainda está vivo, confirmando que a impressão vocal na mensagem era definitivamente a dele. Eles não sabem o que fazer porque todos os sinais apontam para uma ressurreição de Jigsaw. Mas se cavassem mais fundo, poderiam ter resolvido o caso aqui mesmo. Qualquer gravação de áudio até 2005 pode ser datada com precisão usando apenas o zumbido de fundo. A frequência elétrica de nossas redes elétricas tem uma flutuação única, e combinando essa frequência com um banco de dados, eles confirmariam em qual rede eletrônica ela foi registrada e a data real da gravação. Os 3 sobreviventes entram em outra sala e descobrem que não apenas as janelas estão bloqueadas, mas estão em um campo rural. Essas armadilhas são pessoais, então é hora de ser honesto. O barbudo admite que traiu sua esposa junto com uma série de outros crimes. A mulher conta que seu marido sufocou acidentalmente seu bebê e ela nunca o perdoou. Uma quase confissão. Também sabemos que a loira era uma ladra cuja ganância acabou matando alguém. Descobriremos que cada uma dessas pessoas está aqui porque fizeram coisas ruins e Jigsaw as rastreou para se vingar. Mas você ainda tem chance. Essa sala tá suspeitamente sem armadilhas, mas você pode garantir que há uma em algum lugar. Só que ainda não é hora de escapar. Encontre a armadilha primeiro, sem ativar. Investigando cuidadosamente a área, eles têm um ponto de vista de todos os lados aqui, expondo a armadilha sob as tábuas do assoalho. Então é hora de encontrar a câmera e quebrar, dando tempo suficiente para evitar a armadilha e arrombar a porta com as ferramentas. Mas esse cara não se importa muito com o planejamento, pois ele cai no assoalho direto na armadilha. Arrombando o chão com uma pá, eles encontram um gravador, puxa a alavanca e todos ficam livres. Eu tentaria tirar eles prendendo essas correntes nas rodas da polia, puxando para reverter a armadilha e dar uma folga suficiente para puxar a perna para fora, mas isso não funcionaria, porque eu pulei o dia de malhar braço na academia. Minha força mediana provavelmente não ia fazer nem cosquinha na polia. O método melhor é encontrar algo pesado o suficiente para usar como contrapeso para ajudar a aliviar a tensão. Há toneladas de objetos pesados nessa sala, e se você conseguir jogar na alavanca, pode ser o suficiente. De repente, todas as luzes se apagaram, exceto a do silo. Juntos, eles entram e encontram um controle remoto pendurado em uma corda. Sem outras opções, eles pegam o controle. A TV liga anunciando que esse cara deve puxar a alavanca para salvar sua vida, mas vai perder a perna. E naquele momento, o silo começa a se encher de grãos. Ok, vamos dar outra olhada. Obviamente é uma armadilha, então talvez seria bom tirar uma das portas antes de entrar, caso precise escapar. Mas tornaram isso mais difícil para eles mesmos. O sufocamento por grãos não é brincadeira e leva apenas 22 segundos para ficarmos completamente submersos. Por mais desesperador que pareça, eu enrolaria meus cadastros nas mãos e abriria caminho pela parede de ferro para ficar em cima dos grãos. Além disso, dispersar o peso pelos grãos torna mais difícil ser sugado. Não é uma solução permanente, mas dá tempo desse cara se enfiar e puxar a alavanca. Preso e incapaz de se mover, um forcado voa para baixo, a centímetros dele. Isso ficou muito mais interessante. Lâminas de serra e facas começam a chover. Uma delas acerta o ombro dele e eles realmente não têm muito com o que trabalhar aqui. Mas toda arma que cai é um objeto que eles podem usar para se proteger. Os gritos de dor o dominam e ele puxa a alavanca. Sua perna é cortada, as portas do silo explodem e a saída se abre, levando para a próxima sala. Enquanto isso, no laboratório, eles descobrem partículas de fezes de porco e sangue sob as unhas da vítima e que correspondem ao DNA do próprio Jigsaw. Ele deve estar vivo e tudo isso poderia ajudar eles a encontrar os outros, mas eles são interrompidos por uma nova chegada. Parece a ladra. A autópsia mostra que ela tem um corte em forma de quebra-cabeça na língua e a assistente fica muito animada com isso. E há muito mais de onde veio isso. E ela mostra ao médico sua sala de hobby cheia de armadilhas do Jigsaw. É incrivelmente suspeito, mas também meio pervertido. Fazendo um torniquete com o cinto, a mulher faz um curativo na perna do cara.
cara, enquanto o outro sobrevivente luta para forçar a abertura de uma porta. De repente, as luzes do trator se acendem e dentro dele está um gravador feito pra ele, e ele caiu pra pegar a isca. Ok, o feno espalhado pelo chão não é o acaso. Infelizmente você tem que jogar, mas não precisa cair na armadilha se puder evitar. A consciência do ambiente em sua volta salva vidas, então talvez na próxima vez, antes de ser pego, investigue a armadilha gigante no meio do chão primeiro. O gravador continua. Como descobrimos anos atrás, ele vendeu uma motocicleta com defeito para o sobrinho de Jigsaw, que morreu minutos depois de comprar. Se ele não puxar o freio para parar as lâminas giratórias, ele vai virar sashimi humano. Agora, assim que você descer, não tem chance, mas para a sorte dele, as engrenagens dessa armadilha estão expostas. Isso pode ser bloqueado colocando um objeto de metal forte entre as engrenagens ou na roda. A mulher tenta fazer isso e funciona, mas não muito depois, a força das engrenagens come a obstrução. Ok, esse treco é assustadoramente forte, mas tinha algo que eles poderiam ter feito antes de tudo isso. Ela poderia ter ajudado a balançar o cara assim que ele saísse do chão, aumentando seu ângulo de impulso, o que lhe daria várias chances de alcançar a moto. Cara, olha como ele tá perto, não ia demorar muito, mas isso é só metade da batalha, não tem nenhum interruptor da morte e a única chance é através da armadilha. Se o motor já estiver funcionando, desconectar a bateria não vai desligar. Eu não sou mecânico, então essa é complicada. Talvez essa chave na ignição ajude. Vale a pena arriscar, mas o tempo se esgota pra ele, resultando em outra morte brutal. A mulher consegue forçar a abertura de uma porta e chegar ao outro lado, mas ela vê um homem com uma máscara de porco e é nocauteada. No dia seguinte, o suspeito desapareceu do hospital e quando o caixão de John Kramer é aberto, o corpo do suspeito está dentro e Jigsaw não pode ser encontrado. A mulher acorda e descobre que ela e o outro sobrevivente foram algemados à parede por John Kramer, o próprio Jigsaw, que está bem vivo e diz a eles que eles estão vendo tudo ao contrário. Jigsaw revela que ela mentiu sobre o marido sufocar o bebê. Foi ela quem o matou e incriminou o marido por homicídio. Então agora ele deixou tudo bem simples. Carregado com apenas um cartucho, eles deixam com uma espingarda colocada entre eles. A mulher percebe que alguém terá que morrer e ela não permitirá que seja ela. Certo, eles estão esquecendo dois detalhes importantes aqui. Em primeiro lugar, sempre há uma saída para todos. E em segundo lugar, ele quer apresentar uma questão moral. Ok, isso pode ser benéfico em retrospectiva, mas quando ele levanta o cartucho e diz, aqui está a chave para a liberdade, talvez tenha um pouco mais de significado e tentar matar alguém é você caindo na armadilha. Eles teriam visto isso em todas as salas, com cada fita falando sobre como eles colocaram suas vidas antes dos outros. Mas como vamos vencer isso? Investigar a sala e os dispositivos antes de qualquer ação precipitada é sempre o plano certo. Mas eles não querem, ele implora que ela não o mate, mas ela agarra a arma, alinha o cano e puxa o gatilho, e seu rosto se abre quando o tiro sai pela culatra. Ele então entende ao ver fragmentos de chaves codificados por cores verdes para a fechadura da mulher e amarelo para a sua. As chaves estavam no cartucho. Eles poderiam ter escapado se ela não tivesse disparado a arma, e isso é o que ele quis dizer quando disse que entenderão tudo ao contrário. Mas espere, vamos voltar, porque pode ter outra maneira. Essa é realmente a armadilha mais pacífica até agora, porque não tem limite de tempo aqui e a armadilha é só um cadeado. Mas digamos que não tivesse chave, eu pegaria logo a arma para evitar que o outro cara atire. Esse corrimão tá preso por 4 parafusos em cada extremidade. Sem limite de tempo dá pra chutar até que se solte pra tirar as correntes. No entanto, não é uma boa estratégia se você tem uma só perna. Sem limite de tempo, tentaria desmontar a arma usando as peças para abrir o cadeado, o que é possível fazer. Provavelmente seria extremamente difícil, mas tudo que precisam são algumas ferramentas que podiam ter pego no celeiro. Era a única chance de viver. O detetive descobre sobre o armazém da assistente e eles invadem um museu de terror extremamente suspeito. Agora, atrás de uma parede falsa, eles encontram outra vítima destroçada, pendurada no teto. O médico foi preso porque se encontrou com a assistente no armazém na noite anterior, mas afirma que dentro do corpo do suspeito tem uma bala que só poderia ter sido disparada pela arma de Halloran. Isso significa que o detetive atirou nele para esconder sua verdadeira identidade como Jigsaw, e ele mostra ao detetive as evidências. De volta para casa, a assistente diz a ele que sabe onde Jigsaw está e decide dar uma olhada. Eles chegam à fazenda onde encontram as armadilhas, mas Halloran os segue. Ele tenta tomar eles como reféns e conseguem escapar. Se separam e Halloran é nocauteado. Ele e o médico acordam com uma coleira de cortadores a laser no pescoço. E esse é o jogo final de Jigsaw. Confesse seus pecados e diga por que merecem morrer e eles serão libertados.
Tá, mas peraí, não estou esperando uma confissão aqui. Não consigo ver minha armadilha, mas posso ver a da outra pessoa e presumo que a minha seja idêntica. Para produzir energia suficiente para alimentar esses lasers, deve ter fiação dentro do braço mecanizado. Esse braço não conseguiria manter o seu peso estendido assim. A primeira coisa que eu tentaria agarrar é a coleira e usar meu peso na esperança de quebrar o braço e talvez cortar a fonte de alimentação. Halloran ativa o colar do médico e o força a confessar seu crime. Foi ele que bagunçou as radiografias do câncer de Jigsaw, condenando ele à morte, mas não é a confissão que Jigsaw quer. E o médico tem o pescoço aberto a laser, matando instantaneamente. O detetive é o próximo e seus lasers são ativados. Ele confessa uma longa lista de crimes, mas há algo errado aqui. Os lasers em seu colarinho queimam o teto acima dele, enquanto os do médico não. O que tá acontecendo? O médico levanta do chão e confessa que é o Jigsaw. Tudo foi encenado e a armadilha era falsa. Anos atrás, ele foi escolhido para um jogo porque realmente estragou o raio-x de Jigsaw, o que fez com que o câncer fosse detectado tarde demais para tratar. Mas Kramer teve misericórdia no último minuto e o salvou, porque foi apenas um acidente, e ele se torna o aprendiz de Jigsaw. Ele era o cara do início do filme que pensávamos ter morrido na sala da Serra Circular. E agora, 10 anos depois, ele armou as coisas para enganar a todos, dizendo que Jigsaw estava de volta e plantou evidências falsas para incriminar o detetive. Ele atirou no primeiro suspeito no telhado e falsificou as fitas com a voz de Jigsaw. E ninguém saberá a verdade. Tudo porque o detetive deixou esse cara, o criminoso que matou a mulher do médico, sair em liberdade. O médico deixa Halloran para morrer enquanto um cortador a laser divide sua cabeça em pedacinhos. Game over. Agora é apenas o começo. Existem mais armadilhas horripilantes e complicadas de Jigsaw e vamos pegar todas elas nos próximos vídeos.